abençoados com todas as bênçãos, povo santo, povo predestinado desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, diz que a Igreja de Cristo, que nós fomos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Seja bem-vindo a mais uma exposição da palavra da graça de Deus. O que nós temos para falar aqui não são palavras nossas, não é palavra da lei de Moisés, mas são palavras que Deus mesmo revelou ao apóstolo Paulo. Palavras que nos salvou na nossa mente. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para filho. Na cruz, ele pagou esse preço. E hoje, com o Evangelho da Graça, com esse ensinamento que ele mesmo deu ao apóstolo Paulo, está nos salvando na nossa mente. Uma saudação, não é isso? Uma saudação a todos os colaboradores que fazem essa palavra correr e ser glorificada. Para nós é uma honra, é um prazer estar aqui e gostaria de dizer para você que nós somos a Igreja de Cristo em Graça. O nosso pastor é Cristo Jesus. E falamos aqui aquilo que ele mesmo deixou escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Ele levou Paulo ao paraíso e explicou como seria a igreja dele aqui nessa terra, depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou. Uma saudação especial hoje vai àqueles que nos veem, nos ouvem, mas não se identificam. Muitos nos veem, muitos dizem que estão felizes com essa palavra, dizem que essa palavra está lhe fazendo bem, mas nós temos ainda muitos que veem, mas não se identificam. Em especial, eu gostaria de mandar aqui uma saudação aos meus parentes na carne. Eu tenho muitos dos meus parentes que me assistem aqui, não a mim, não gostaria que assistissem a mim, mas desse ouvido, dessa atenção a essa palavra que nós estamos aqui falando. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que o Evangelho da Graça é uma palavra que divide, que separa a carne do espírito. Divide, não deixa junto uma coisa com a outra. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz que nós estamos aqui não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Mesmo sendo teu parente, mesmo tendo o mesmo sangue que você tem, se não for para agradar a Deus, abençoado, eu não posso falar isso que você quer ouvir. Então, antes de você me abandonar, antes de você me deixar, eu gostaria de te deixar aí um conselho. Compare, leia, verifique, veja que aquilo que esse teu parente aqui na carne está falando está de acordo com o Evangelho da Graça. Veja se está igual ao que Deus mesmo revelou ao apóstolo Paulo. Se tiver diferente, por favor, me deixe. Mas, se tiver igual, não me conheça na carne. Conheça segundo o Espírito de Deus. Nós vamos aqui agradar a Deus. A nossa intenção aqui, nós fomos chamados para isso. Não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Eu recebo que você, além já de ser meu parente no Espírito, porque no Espírito nós somos irmãos, eu recebo que também nós sejamos parentes, segundo a carne, que vivamos bem segundo essa carne. Mas o nosso propósito aqui é somente fazer a palavra correr e ser glorificada. E gostaria de convidar você, de todo o mundo, né? Hoje nós estamos aí no mundo, temos recebido correio de todas as partes do mundo, que você compartilhe aí as mensagens que você está ouvindo. Se essa palavra está te fazendo bem, eu recebo que ela já te salvou na tua mente. E também se inscreva aí no grupo do YouTube para que essa palavra corra e seja glorificada. Porque é muito importante esse mecanismo, essa ferramenta que Deus mesmo ele nos deixou para fazer que a sua palavra corra e seja glorificada e seja conhecida por todos os seus filhos. Que aqueles que foram chamados a reinar em vida, a viver segundo a graça de Deus. Então, abençoados, depois dessas palavras, depois dessa saudação, vamos aqui à exposição da palavra de Deus, que nada mais é do que o Evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 5. O governo de Deus, porque Deus governa. Não é isso? Deus governa. Vamos ler aqui, rapidamente, para iniciar. Diz assim, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Veja bem, a
a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todos os gentios, entre todas as gentes, entre todas as nações, pelo seu nome. Então, amada de Cristo, igreja predestinada, igreja santa, nós aqui agora vamos falar de coisas que nós ouvimos e cremos. Não espere aqui receber nenhuma revelação assim especial que, olha, Deus me deu hoje pela manhã ou que eu estava orando. Não, não. Nós vamos falar aqui de um assunto que eu ouvi de um abençoado que está segundo o Evangelho. Deus iluminando os meus olhos, eu entendi e vou falar para você. O Evangelho de Paulo escrito aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, diz que Deus mesmo é que ilumina os olhos do entendimento e nos faz entender. Assim como ele me fez entender, também vai fazer você entender. Porque o Evangelho também diz que a fé, o entendimento, ele vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que nós entendemos quando nós ouvimos a palavra da graça de Deus. E esse é o nosso trabalho. Não sabemos quem são aqueles que vão receber essa palavra. Porque filhos, o nosso Pai, ele tem milhares e milhares aí. Uma certa vez, alguém perguntou para Deus, questionou a Deus, quantos seriam seus filhos aqui nessa terra? E ele disse o seguinte, olha, se você conseguir contar os grãos da areia, do mar, ou contar as estrelas do céu, então você vai ter aí uma quantidade aproximada de quanto são os meus filhos. Mas acontece que nem todos vão entender essa palavra da graça. Não deixa de ser filho, não perde a salvação, mas não vão entender, porque esse entendimento não são para todos, nem todos vão receber. Um pai natural, ele pode ter 10, 20 filhos, ele trata todos da mesma maneira, ele dá educação, dá alimento, dá casa para todos, porque todos são seus filhos, mas tem um certo momento que ele chama um ou outro no particular e fala mais próximo, fala com mais carinho, fala algumas coisas mais secretas que ele não fala para todos. Nós que entendemos essa palavra da graça, somos esses filhos que Deus chamou em particular e nos revelou o Evangelho da graça. Nós não sabemos quem são esses. Eu recebo que você que está me ouvindo, que está me vendo nessa hora, seja um desse filho que vai entender o Evangelho da graça. É um desses filhos que foi chamado a reinar em vida com a revelação do Evangelho. Que não seja apenas um filho, mas que seja um filho que entenda o Evangelho. Então vamos ver aqui, Vamos começar aqui no capítulo 1. Vamos ver aqui, Por que, benção? Preste bem atenção. O governo é de Deus. Porque Deus é quem governa o mundo. O governador do mundo é Deus. Escrevendo aos Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 3, mais ou menos, ele diz que o mundo está seguro, está guardado pelo poder da palavra de Deus. Não se engane que vai acontecer alguma coisa no mundo diferente do poder de Deus, diferente da palavra de Deus. Que todas as coisas, ele domina todas as coisas. Se está chovendo, se está fazendo sol, está debaixo do controle dele. Nada foge do controle de Deus. Mas algumas pessoas talvez assim me diriam, mas chover e fazer sol faz parte da natureza. Com certeza, mas quem domina a natureza é o próprio Deus. Se está chovendo, está fazendo sol, ele que domina todas as coisas. O reino de Deus, abençoados, já foi estabelecido, já está aqui na terra. Deus reconciliou céus e terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus mesmo estava lá em Cristo na cruz, reconciliando com ele mesmo os filhos de Deus. Ele reconciliou céus e terra. O reino de Deus já foi estabelecido. E mais do que isso, aquele que era chamado de diabo, eu não sei qual é o seu pensamento a respeito do diabo, o que ele era, se era um espírito, se era uma coisa, se era outra, mas o Evangelho diz que esse ser, essa coisa, seja lá o que for, já foi destruído ali na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que a morte e a ressurreição de Cristo trouxe por consequência a destruição do diabo. Não existe mais diabo. Agora, então, você precisa, entender como Deus governa. Porque não tem mais diabo. É Deus que governa. O reino já é estabelecido. Agora, você precisa entender como funciona o governo de Deus. Quais as ferramentas que ele usa para esse governo. Você precisa entender isso. Qual é a lei que Deus usa para governar?
Precisa entender isso, para entender como isso funciona. Lá o salmista disse uma certa vez, lá no Salmo 66, versículo 7, que Deus governa eternamente. O governo de Deus, abençoados, é para sempre, desde antes da fundação do mundo até para a eternidade. Agora, hoje, no nosso tempo, depois que ele morreu e ressuscitou, é necessário que você entenda quais as ferramentas que ele usa para fazer valer o seu governo aqui na terra. Então, vamos ler aqui, vamos iniciar aqui e ler alguns versos aqui, para que nós possamos entender como funciona esse governo. Romanos capítulo 1, vamos começar aqui no capítulo 1, já lemos o versículo 5, vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim, ó, Paulo, aqui está falando de Paulo, Paulo que escreveu essa carta à igreja de Roma, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele diz, olha, preste bem atenção, não é Jesus de Nazaré. Paulo nunca serviu a Jesus de Nazaré. Escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz que o fundamento da igreja é Jesus Cristo, o ressuscitado. É a esse que ele serve. Quando ele diz servo de Jesus Cristo, ele está falando daquele que ressuscitou. Não é Jesus de Nazaré. E diz mais, chamado para apóstolo. Eu sei que você conhece muitos apóstolos por aí. Eu tenho aqui no YouTube, no Facebook, você encontra uma relação de apóstolo. Mas quem Deus chamou para ser apóstolo se chama Paulo. Foi esse que Deus pegou aqui e levou lá no paraíso. Eu não sei se foi no corpo, na mente, no espírito, eu não sei. Mas Deus o chamou e a ele entregou o fundamento da igreja. O mistério que estava oculto foi entregue unicamente ao apóstolo Paulo. Por isso que ele é chamado de apóstolo. Não porque ele é melhor do que um, nem que melhor do que outro. Foi separado pelo próprio Deus para o evangelho de Deus. Então, Deus, ele funciona, governa com o evangelho da graça que foi revelado ao apóstolo Paulo. Hoje, a maneira de Deus governar aqui o mundo é de acordo com o evangelho da graça. Antes da cruz, ele governava com a lei de Moisés. Todas as coisas aconteciam de acordo com a lei de Moisés. Deus julgava de acordo com a lei. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 16, que Deus julga os segredos dos homens de acordo com o evangelho da graça. É assim que Deus governa hoje, de acordo com o evangelho da graça. E o versículo 2, ele diz assim, o qual antes havia prometido pelos seus profetas. Ele aqui está falando do evangelho, que havia prometido uma nova aliança lá no velho pacto, o qual prometido pelos profetas nas santas escrituras. Se você não conhece, eu gostaria de ler com você. Deixe aqui e vamos lá no Jeremias capítulo 31, no versículo 33. Olha o que diz aí, Jeremias capítulo 31, versículo 33, quando Deus, através do profeta Jeremias, prometeu governar com o evangelho da graça. Que diz assim, ó, mas este é o conserto, é o governo que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias. Que dias foram esses? Depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou. Depois daqueles dias, diz o Senhor, palavras do próprio Deus, porei a minha lei no seu interior, aqui ó, no teu espírito, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Somente com a graça de Deus que isso seria possível. No versículo 34, ele diz, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, dizendo o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Promessa feita por Deus lá na antiguidade. Então, abençoados, o evangelho, a forma de governo prometida por Deus desde antes.
lá desde a antiguidade. Não foi quando Deus assim, aconteceu alguma coisa e Deus mudou de ideia, não. Isso já era um projeto de Deus desde antes da fundação do mundo, desde quando ele escolheu os seus filhos, desde quando ele criou Adão, desde quando ele botou Adão e Eva ali no jardim, desde que eles desobedeceram segundo o cuidado de Deus. Tudo já estava pronto por Deus para que quando chegasse nesses dias, o governo de Deus fosse estabelecido com a graça de Deus. E o versículo 3 diz assim, ó, versículo 3, Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu, veja bem, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Está falando de Jesus de Nazaré, aquele corpo que vestiu Deus. Por fora, Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Agora, por dentro, era o próprio Deus que estava ali. Aquele corpo foi o vestido que Deus usou para andar aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, lá a Timóteo, diz que grande é o mistério da piedade. Deus mesmo manifestado em carne. Ali estava Jesus de Nazaré e dentro daquele corpo estava o próprio Deus. E o versículo 4 diz assim, ó, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, escrevendo a Coríntios, capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo disse, olha, se Cristo não ressuscitar, o governo não vai ser estabelecido. Se Cristo não ressuscitar, não adiantou nada a nossa fé. Ainda estaríamos em pecado e o governo de Deus não seria estabelecido da forma que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Mas como Deus não pode errar, como Deus não pode se enganar, ele morreu e ressuscitou para estabelecer o governo dele aqui nessa terra. E o versículo 5, pelo qual, veja bem, pelo qual Jesus Cristo, esse qual aqui é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é um outro apostolado, é o apostolado da lei, pelo qual recebemos o quê? A graça. Olha como é que funciona aqui o governo de Deus. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Artigo definido. O, não são mais de um apóstolo, não são vários apóstolos, como nós temos visto hoje. Tem apóstolo aí de balde, aí, apóstolo de todo que jeito, dizendo ser apóstolo da graça. Mas o Evangelho diz que é o apóstolo, um apostolado só, para a obediência da fé. Se você quer ser obediente à fé, você tem que estar na graça e no apostolado de Paulo. Você tem que se render, você tem que se converter ao que está escrito de Romanos até Hebreus. Porque se você está na lei de Moisés, se você está se batizando, se você está jejuando, se você está tomando ceia, você não é obediente à fé. Porque o apóstolo Paulo diz que essas coisas são rudimentos da doutrina de Cristo e que não fazem parte do governo de Deus. Deus não governa hoje mais com o batismo nas águas. O batismo do seu governo hoje é o batismo da sua morte. Quando ele morreu, todos os seus filhos foram batizados ali no seu governo. Hoje, não precisamos estar subindo em monte para procurar o seu espírito, porque nesse governo que foi estabelecido na cruz, todos os filhos têm o seu espírito aqui. Eu tenho, você tem, e clamamos Abba Pai. Não clamamos aleluia. Clamamos Abba Pai. Aleluia é uma expressão de tristeza, uma expressão de enfermidade lá da lei de Moisés. Davi, quando estava em pranto, Davi, quando estava triste, ele clamava, Senhor, socorra-me, Senhor, preciso de ajuda, aleluia, Senhor. Mas nós, que temos o Espírito que Davi não tinha, o Espírito de Deus em nós, Davi tinha o Espírito sobre ele, em cima, vinha e saía. Mas em nós é diferente. O apóstolo Paulo diz que nós que recebemos nesse governo, temos o Espírito de Deus, clamamos Abba Pai. Todo filho nesse governo, a forma de Deus governar é com seu próprio Espírito dentro de todos os seus filhos. E diz mais, no versículo 6, diz assim, ó, entre os quais sois também vós. Não é só a igreja de Roma. Todos nós que estamos aqui no Brasil, em todo o mundo, entre os quais sois todos vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Você foi chamado, abençoados, para pertencer àquele que ressuscitou. Escrevendo aos Romanos, nesse mesmo livro aqui no capítulo 7, no versículo 4, diz que nós
pertencemos àquele que ressuscitou. Jesus de Nazaré foi o corpo que ele usou para destruir a lei e para nos transportar para a graça. Nós pertencemos àquele que ressuscitou, a Jesus Cristo. Para isso que nós fomos chamados. Nesse governo, o governo é do Espírito, daquele que ressuscitou. O governo não é de Jesus de Nazaré. Ele acabou na cruz, ressuscitou e quando voltou Cristo Jesus, Senhor sobre todas as coisas. E no versículo 7, o que diz? A todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Você é santo. Nesse governo não existe pecador. No governo de Deus, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, não tem pecado. Está escrito, nós já falamos aqui, vamos repetir, que ele estava ali na cruz, em Cristo, em Jesus, não considerando, não levando em conta os pecados de ninguém. Todos os seus filhos hoje são santos. No Espírito, eu sei que na carne nós fazemos coisas diferentes, que o Evangelho chama de obras da carne. Prostituição, avareza, bebedice. Mas no Espírito nós somos santos. Graça e paz de Deus. Graça e paz de Deus. Nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abençoados, aqui nós lemos aqui que no governo de Deus funciona com graça e apostolado juntos. Você não pode separar a graça do apostolado. E o apostolado é o de Paulo, andam junto. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, João escreveu, quando ele não colocava a sua opinião, quando ele apenas escrevia o que ele via, ele ouviu de Jesus de Nazaré, lá em João capítulo 1, versículo 17, falar que a lei veio por Moisés. A lei veio por Moisés, a graça veio por Cristo, mas o conhecimento da graça, esse aí Jesus de Nazaré não trouxe não. Ele levou Paulo lá ao paraíso e Paulo que explica qual é a graça, o que significa a graça. Graça e apostolado. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Foi chamado de doutor, mestre e apóstolo dos gentios. Você não pode emprestar o seu ouvido a um outro apóstolo, porque não vai fazer parte desse governo. O governo de Deus funciona com o apóstolo Paulo. Não é com o apóstolo Pedro. Pedro foi dado o governo da lei. Antes, Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz que dois apostolados. Um da circuncisão até a cruz, que era de Pedro. O segundo, do governo de Deus, da cruz para frente, foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. Agora, o conhecimento dessa graça, abençoado, só unicamente ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz que pelo qual recebi esse conhecimento. Vamos ler, que é um tema aqui, um texto muito importante. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10, veja que diz aqui o apóstolo Paulo, 3,10, diz assim, segundo a graça de Deus, Paulo nunca falou de lei, que ele tinha recebido lei. Ele sempre fala que recebeu a graça. Segundo a graça de Deus, que me foi dada a quem? Ao apóstolo Paulo. Pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento. Foi ele que colocou o fundamento. E o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O conhecimento da graça foi dado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. É importante que você entenda isso. Para obediência da fé. Esse governo, ele funciona desta maneira. Ele funciona pela fé, com fé. E para você obedecer a esta fé, somente com graça e apostolado. A lei foi um governo de obras, lá atrás, que teve um fim. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim do governo da lei foi Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E foi estabelecido um governo de fé, ali na cruz. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé, veja bem, sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Porque esse governo funciona dessa maneira. O governo de Jesus, que foi estabelecido ali na cruz, não funciona com obras, abençoadas. Não adianta você se empenhar em fazer obras para agradar a Deus,
que você vai estar perdendo o seu tempo. Você tem que fazer algumas obras para agradar a sua esposa, agradar o seu marido, agradar os seus pais, os seus amigos, mas para agradar a Deus, para ser obediente a Deus, é por fé. Nós já falamos, vamos repetir aqui, ó. Paulo escreveu aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível, não tem como, não existe maneira de você agradar a Deus. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se não for por fé, não adianta, você está perdendo o seu tempo. Então vamos continuar aqui, vamos ver aqui no versículo 8. Diz assim, ó, Romanos capítulo 1, versículo 8, para entendermos aqui melhor o que é o governo de Deus hoje, depois da cruz do Calvário. Primeiramente, diz o apóstolo Paulo, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E veja que dessa fé que nós falamos, não é a fé natural, é uma fé dom de Deus, uma fé que Deus colocou aqui no nosso espírito. E no versículo 9, porque Deus, a quem sirvo, não é Jesus de Nazaré, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E versículo 10 diz assim, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião em ver convosco. Versículo 11, porque desejo ver-vos para que vos comunicar algum dom espiritual. Veja, dom espiritual que ele está falando aí, não é falar em línguas estranhas. Dom espiritual não é você adivinhar o CPF do teu irmão, não é adivinhar, saber qual o sexo do bebê que a irmã ali está esperando. Não, não. Dom espiritual está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos lá ler rapidamente. Gálatas 5, 22, o que é dom espiritual? Mas o fruto do Espírito, olha só, é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esse dom que o apóstolo Paulo espera ver na igreja, porque o governo de Deus funciona com esses dons, dons do Espírito Santo, dons que está imputado aqui no nosso espírito. E no versículo 13 diz assim, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha, nós aqui somos devedores. Esse é o nosso trabalho, fazer essa palavra correr e ser glorificada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz que o nosso trabalho é que a palavra corra e seja glorificada. O nosso trabalho está aqui fazendo esse serviço, anunciando, falando desse serviço, é para que a palavra corra e você conheça a sua posição em Cristo Jesus. Para que você saiba que o governo que está estabelecido é o governo de Deus. Não tem diabo nesse governo. Não tem pecado nesse governo. Não tem inferno nesse governo. Porque o governo é de Deus. E as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu decreto. O governo é de Deus, não é do homem, não é do diabo, não é do pecado. O governo foi estabelecido por Deus ali na cruz. E assim, versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. E aqui nós anunciamos aqui no Brasil o Evangelho da graça de Deus, para que essa palavra seja alcançada aí por todos, para que o Evangelho da graça chegue até você. Esse é o nosso trabalho abençoado, fazer você entender, com os olhos iluminados por Deus, que o governo que está estabelecido é o governo de Deus aqui na terra. Hoje eu estava andando em um carro, no Uber, né, que é bem comum aqui no Rio de Janeiro, e o abençoado estava com o rádio lá ligado, numa rádio chamada evangélica. E surgiu um assunto do tão famoso diabo.
E eu perguntei para ele, mas você teme o diabo no governo de Deus? Não, é porque as coisas que eu estou vendo... Olha, meu irmão, eu não sei nem o que você está vendo, porque se eu for falar para você o que eu vejo, eu estaria espantado. Mas o problema é que o Evangelho, a constituição desse governo, que é o Evangelho da Graça, diz que o diabo foi destruído. Não existe diabo nesse governo. Como pode um governo com dois mandando? Imagine o Brasil. Tem o nosso presidente amado e querido Bolsonaro, que é o presidente, e do outro lado tivesse um outro também governando junto com ele, com o mesmo título de presidente. Não pode, abençoado. É um governo, um governador. E nesse governo, quem governa é o único, que é Deus mesmo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Não existe dois governantes. E essas coisas erradas que você vê aí, essas maldades que você vê, é obra da carne. Segunda, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que são obras da carne. Feitiçaria, prostituição, mentira, avareza, todas essas coisas. Não é o diabo que se manifesta, que entra no corpo de alguém. Nesse governo, vamos repetir, não tem diabo. Ele já foi destruído. Anunciamos esse governo com o Evangelho da Graça, que salva os crentes. Como salvar os crentes? Uma salvação diária aqui na mente, porque no Espírito, nesse governo, só participa quem já foi salvo lá antes da fundação do mundo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Quando você nasceu nesse corpo, você já nasceu salvo. Você já participa desse governo de Deus salvo. Agora, você precisa de uma salvação quanto à informação. Nós temos vistos aí, nossos irmãos, nós mesmos, eu particularmente, passei 30, 35 anos na religião sem nenhuma informação. Não sabia, nem imaginava o que era a predestinação do Espírito. Não sabia que o diabo tinha sido destruído. Eu ainda participava comia pão e vinho lá, tomava um cálice lá de vinho para ter comunhão com Deus. Não sabia, não tinha essa informação que o Espírito de Deus já habita no meu espírito 24 horas por dia. Não sabia. Fui me procurar um batismo nas águas para me arrepender de um suposto pecado. Não tinha informação que lá na cruz o pecado foi aniquilado. Romanos capítulo 9, versículo 26, diz que uma só oferta, lá na consumação dos séculos, Cristo mesmo aniquilou o pecado. Nesse governo, o governo de Deus, não tem pecado, abençoado. Só tem santos e perfeitos. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que nós, os filhos de Deus, que participamos do seu governo, somos santos e somos irrepreensíveis. Essa é a salvação que nós estamos aqui pregando, anunciando. Não é salvação eterna, mas é uma salvação diária para que você viva nesse mundo sem medo. Você não pode estar aqui no governo de Deus, temeroso, com medo de alguma coisa. Quantos filhos de Deus têm medo de ir para o inferno? Está aqui no governo, com medo de se perder? Quando Cristo foi lá na cruz e pagou à vista lá, pagou no cash lá a nossa salvação, ele garantiu, carimbou, está escrito lá em Colossenses, que o escrito de dívida que tinha contra nós, ele pegou esse escrito lá, pegou assim, cravou lá na cruz, e de lá ninguém pode tirar. Não existe condenação para você. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus nesse governo. Todos os filhos estão em Cristo Jesus. O que acontece é que tem alguns, por falta de informação, estão se comportando mal. Mas se é um filho, com certeza, papai vai te corrigir. Papai vai te buscar, porque ele me buscou a muitos, vai buscar esse também. Mas é necessário uma informação na sua mente. Veja aqui, Romanos capítulo 16 e versículo 17, são os nossos últimos versículos. 16 e 17, dois versículos bem conhecidos, para você entender bem o que é o governo de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Não misture evangelho de Jesus de Nazaré com evangelho de Cristo. O governo de Deus não funciona com Jesus de Nazaré.
Nós temos visto aí muitos irmãos, muitas igrejas orando em nome de Jesus de Nazaré. Está orando por nada, está orando para ninguém. Porque hoje, no governo de Deus, é Cristo ressuscitado. Ele parou ali na cruz. Uma certa vez, ele estava em uma festa e alguém queria estar mais próximo dele. Ele falou, ó, daqui a pouco vocês não me verão mais. Estou aqui por pouco tempo. Ele estava anunciando que iria até a cruz, iria morrer, ressuscitar, mas não ressuscitaria mais Jesus de Nazaré. Porque se ele volta, preste bem atenção, se ele volta como Jesus de Nazaré, nós não seremos filhos da ressurreição, nós seremos filhos da reencarnação. Ele teria reencarnado, mas ele não reencarnou, ele ressuscitou. Cristo Senhor, Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não me envergonhe do evangelho de Cristo, aquele que ressuscitou. Pois veja bem, não é que vai ser, é o poder de Deus. Se não tem evangelho de Paulo, não tem poder de Deus. Não adianta. Se você vai no lugar chamado igreja evangélica, aqui vamos ter um culto que o poder de Deus vai se manifestar. Tudo bem, até aí está tudo certo. O que vai ser ensinado aí? É o evangelho de Paulo? Não, aqui Paulo, não. Vamos falar aqui lá do livro lá de Macabeus, vamos aqui falar lá do velho pacto, de Moisés, de Abraão, de não sei quem. Então, abençoado, eu sinto muito, mas nesse lugar não tem poder de Deus, porque o poder de Deus é o evangelho de Cristo que foi revelado ao apóstolo Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a razão que tem muitos dos nossos irmãos nesses lugares chamados igrejas evangélicas que não têm certeza da salvação. Se perguntar para eles, meu irmão, como é que tá? Tá tranquilo? Tá firme? Tá salvo? Né? Tô me esforçando, né? Quem sabe naquele grande dia, por que existe essa dúvida? Porque o evangelho que está sendo anunciado e pregado ali não é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Jesus de Nazaré, o evangelho de obras que a pessoa tinha que fazer, tinha que se esforçar. E Paulo deixa bem claro que o governo de Deus foi estabelecido com o evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. E diz mais aqui, ó, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no evangelho de Paulo, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos. Agora não existe mais judeu, não existe mais gentio. Dos dois povos, na cruz ele fez um povo só. Porque nele quem? No evangelho de Cristo, no evangelho que foi dado a Paulo, esse evangelho que ele não se envergonha, nele se descobre a justiça de Deus. Mas outra coisa, não adianta você procurar justiça em outro lugar. Porque Deus não seria justo, né? Predestinando um para a salvação e outro para a perdição. O evangelho da graça de Deus diz que Deus foi justo em escolher quem ele quis escolher. Escrevendo a Roma no capítulo 9, ele diz que Deus teria tolerância, ele escolheria quem ele quisesse escolher. Se ele não quis, não quis. Você lembra do caso daqueles dois irmãos, né? Que Deus escolheu um e não escolheu outro. Porque a religião queria que ele escolhesse um, mas Deus não quis. Deus tem misericórdia, abençoados, de quem ele quer. Essa é a justiça de Deus que se revela só no evangelho de Paulo. O evangelho da lei diz que é para quem quiser, para quem aceitar, para quem se esforçar. Não é isso, não é essa a justiça de Deus. Deus se vestiu num corpo de carne chamado Jesus de Nazaré e morreu naquela cruz e ressuscitou por quem ele quis morrer. Não foram por todos, só por aqueles que ele escolheu. E isso é justiça de Deus, para estabelecer esse governo aqui na terra. Está escrito assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Não é de obra em obra, é de fé em fé. Como está escrito, mas o justo, quem é justo? Aquele que foi justificado por Cristo lá na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que fomos, olha só, Romanos, vamos ler aqui, estamos aqui pertinho. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados por Cristo lá na cruz.
E esse que foi justificado, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 17 do capítulo 1, esse, o justo, vive por fé, pela fé de Deus. É importante você entender isso. Não é a sua fé, né? Que não, a partir de hoje, olha, eu estava numa situação aqui bem complicada, mas a partir de hoje Deus me livrou e agora eu creio em Deus. Não é essa fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que o governo de Deus, que foi estabelecido ali na cruz, a fé agora é um dom que ele imputou. Efésios capítulo 2, vamos ler aqui, ó. Efésios capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, que diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. O governo de Deus é assim, ó. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. A fé não vem de vós. Então o que é? É um dom de Deus. É um dom que Deus imputou aqui no nosso espírito. Não vem das obras. Não é porque você faz muita coisa boa ou porque você não faz algumas coisas boas. Mas para que ninguém se glorie. Não existe glória em ninguém em crer em Deus. Porque foi Ele que escolheu. Foi Ele que imputou no nosso espírito esse dom de crer naquilo que Ele fez. Ó, eu não estava lá, você não estava lá quando Ele morreu naquela cruz. Há mais de 2000 anos atrás. Mas quando alguém fala para você que ele morreu e ele ressuscitou, arde em você, arde no seu coração, uma certeza que parece que você estava lá, que você viu. Como é que se chama isso? Fé que foi imputada em você, o dom da fé que Deus colocou em você, que te faz crer de uma coisa que aconteceu, sem mesmo você estar lá. E você tem certeza, você está convicto disso. Então, abençoados, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar, para nos guardar, quem participa desse governo. É necessário você estar bem localizado nesse evangelho, que é o evangelho que foi dado a Paulo, para você viver bem nesse governo. Porque senão você vai estar em um governo e vivendo com as leis de outro governo, lá da lei de Moisés. As leis hoje funcionam pela graça de Deus que foi revelada ao apóstolo Paulo. Todo aquele que crê, não são todos, não é isso? Não todos, aquele que tem o dom da fé. Os participantes desse governo são todos justos. Nós lemos aqui, foram todos justificados por Cristo ali na cruz. Vivemos pela fé de Deus, não pela nossa fé, pela fé de Deus. Esse é o governo de Deus que foi estabelecido ali na cruz. É assim que Deus funciona hoje, com um apóstolo, com a graça que foi imputada em nós, sem pecado, sem diabo, vivendo por fé. Hebreus capítulo 12, veja bem aqui o que diz aqui. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 28, e você vai ver aonde é que Deus te meteu. 12, 28. Leia aí comigo aí. Diz assim, ó. Pelo que, olha só aonde Deus enfiou você. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Abençoado, esse reino é inabalável. Ninguém pode abalar esse reino. Não tem pecado para abalar, não tem diabo, não tem inferno, não tem ninguém. Nada que possa ser criado vai abalar esse reino. Porque o governo pertence a Deus, que ele conquistou ali na cruz. O reino é inabalável. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Sabe o que é reter a graça? É amar essa graça, é viver de acordo com o que está escrito de Romanos até Hebreus. Aí você vai estar retendo essa graça no teu coração, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. A única forma de você ser agradável a Deus é você vivendo nesse governo através da graça de Deus, através do que está escrito de Romanos até Hebreus. Porque se você se meter com a lei de Moisés, você vai ser uma pessoa exageradamente desagradável para Deus. Deus não vai ver graça em você. Se você se meter debaixo do jejum, querer agradar a Deus fazendo um jejum, você está sendo desagradável, abençoado. Se você procurar se batizar nas águas, ó, água depois da oração, você vai estar sendo desagradável a Deus. Agora, se você quer ser agradável a Deus, somente crê no que Ele já fez por você. Santo,
perfeito, tirou seu pecado, o seu nome já está escrito lá no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, que ele mesmo escreveu. Basta você crer e proceder de acordo com o Evangelho, com aqueles frutos do Espírito, sendo uma pessoa amável, uma pessoa acima de tudo honesto, amando a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, você vai ser uma pessoa totalmente agradável a Deus. Eu gostaria de terminar então aqui essa nossa breve exposição do governo de Deus, lendo em Hebreus capítulo 10, no versículo 38. 10:38, que diz assim, olha só, como vive uma pessoa, um filho de Deus, nesse governo. Mas o justo, você já entendeu que o justo não é aquela pessoa boazinha, não é aquela pessoa que nunca atrasou uma conta de luz, não é aquele abençoado que nunca atraiu a mulher, não é aquela abençoada, aquela esposa que nunca queimou o arroz, não é aquela abençoada que nunca subiu em cima do muro para fazer uma fofoca. Não é nada disso. Não é nada disso. Justo é aquele, nós já falamos, é aquele que foi justificado por Cristo lá na cruz. O Espírito dele está perfeito. Ele diz aqui, mas o justo viverá da fé. É assim que você tem que viver, abençoado. Crendo. Às vezes as situações são contrárias. Eu, por exemplo, essa semana aqui, esses últimos dias, tenho aqui passado na minha casa uma situação que está me levando a ver que eu não sou curado, que não existe a cura, não, mas o Evangelho diz, pela fé, que pelas pisaduras de Cristo já somos curados. O que eu falo? Que se manifeste no meu corpo mortal aquilo que Cristo já fez no meu espírito. Sou curado e vai se manifestar. E se não se manifestar, continuo crendo, porque a minha tarefa, o meu papel nesse governo é crer na Escritura, é crer no que está escrito aqui, de Romanos até Hebreus, que é o Evangelho da graça. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? Se ele voltar lá para o batismo nas águas? Se ele fizer passar um óleozinho assim na testa para ter mais comunhão com Deus, se ele for lá emprestar a cabeça dele para o pastor botar a mão lá e orar por ele, o que diz o Evangelho? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pessoal, você não vai deixar de ser filho, mas você vai deixar de desfrutar dos benefícios da graça de Deus. Romanos capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 2, disse, aquele que recuar não participa dos benefícios da graça de Deus. E no versículo 39, nós, olha só que coisa boa, agora somos nós. Nós, porém, não somos daqueles, nós somos daqueles que se retiram, que retrocedem para a perdição. Qual é a perdição? Vão para o inferno? Não. Vão se retirar, não vão viver de acordo com o que está estabelecido para esse governo, que é a graça de Deus. Mas daqueles que creem para a conservação da alma, para aqueles que creem nesse governo que foi estabelecido por Deus ali na cruz do Calvário. Abençoados, creia que Cristo já estabeleceu todas as coisas, que o governo de Deus já foi estabelecido ali na cruz do Calvário. O nosso papel é crer nisso que está escrito, viver de uma maneira sábia, temperada, com domínio próprio, não nos deixando levar por essa carne, porque essa carne vai querer tirar você desse governo. E o governo é do Espírito, não é da carne. O governo que foi estabelecido por Cristo ali na cruz e te colocou nesse governo. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você tenha entendido tudo aquilo que o Espírito tenha colocado aqui na minha mente através do que está escrito. Que você tenha aí uma semana bem tranquila, que você durma bem, que aquela situação que você vai resolver amanhã, creia que o governo já foi lá e resolveu por você. Não é você que vai lá resolver, você vai lá participar com esse corpo, que você vai estar lá. Mas o nosso Deus, que é o presidente, que é o dono desse governo, já esteve lá e já resolveu para você. Abençoados com todas as bênçãos, tenha uma excelente noite.